Deixa eu só... Aí, começou a gravar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver integração por substituição, tá? Então, eu vou explicar o método, tá? É um método relativamente simples, mas a gente tem que cuidar porque depois a gente acaba utilizando ele nos outros métodos, tá? Porque ele resolve a integração de uma função composta. E normalmente, quando a gente resolve a integral, sempre tem uma função composta ali dentro, tá? Então, às vezes, por exemplo, você vai usar um método mais avançado, tá? Por exemplo, de frações parciais, só que aí lá no meio também pode ser que tenha uma integração por substituição, ou você vai usar a integração por partes, né? Que é o método de amanhã. E aí, lá no meio também precisa fazer uma substituição. Então, assim, é um método fundamental para os próximos métodos, tá? Por isso que ele está ali no comecinho, né? Primeiro a gente vê as integrais diretas, né? Que é aquelas integrais obtidas a partir da derivada. A gente já sabe quanto dá a derivada, então a gente já encontra a primitiva e já resolve. E agora a gente vai ali para a integração por substituição, tá bom? Então tá, eu vou fechar aqui o meu vídeo só para eu não ficar muito preocupada aqui com a câmera. Então vamos começar. Bom, integração por substituição. Então, ó, aqui está falando um pouquinho, né, do que eu já comentei com vocês, né? Até agora, todas as integrais que a gente viu foram obtidas de forma direta, tá? Que também a gente pode chamar isso de integração simples, tá? Então, ocorre, né, que muitas dessas integrais, elas necessitam de técnicas específicas para serem resolvidas. A partir dessa aula, né, que a gente vai começar a ver as técnicas de integração. Então, a primeira que a gente vai ver é a da substituição, ou ela pode também ser denominada mudança de variável para integração, mas é mais fácil a gente usar essa notação aqui, tá? Método da substituição. Então, o que esse método vai utilizar na base dele, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, isso. A base dele vai usar a regra da cadeia para derivação. Então, porque na verdade a gente vai estar integrando ali dentro vai ter uma função composta, então a base dele, a base teórica dele é a regra da cadeia lá na derivada, né? Quando vocês estudaram derivada, vocês viram a regra da cadeia, que era a derivada de uma função composta. Como é que eu derivo uma função composta? Então, a base desse método é a regra da cadeia, tá? Se vocês não lembrarem, não tem problema, o que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou comentar a regra da cadeia aqui no método, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou usar a mesma notação de ontem, ó. F minúsculo é a função e F maiúsculo é a primitiva dessa função. Então, ó, F minúsculo e F maiúsculo são duas funções tais que, olhem, a derivada da primitiva é igual a F minúsculo de x, né? Então, é a própria definição da primitiva, né? Quando eu derivo a primitiva, eu tenho a função. Então, suponhamos que g seja outra função derivável, tal que a imagem de G esteja contida no domínio de F. Isso é só para definir, é só para colocar que a função composta está bem definida, ó. Então, a gente vai considerar essa função aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui, ó. A F de G de X. Então, por isso que ele fala do domínio, ó. Veja que o domínio dessa F maiúscula é a G de X. Então, eu preciso definir essa F maiúsculo com esse domínio aqui, porque senão pode ser que a função não exista, tá? Então, essa parte aqui falando, ele fala assim, né? Suponhamos que G seja outra função derivável, tal que a imagem de G esteja contida no domínio da F, é para caracterizar bem a função, né? A função está bem definida. Vejam que a imagem de G, que é G de X, é o domínio da nossa F maiúsculo aqui, tá? Então, é para a função composta estar bem definida. Pela regra da cadeia, se a gente fosse derivar essa expressão, como é que fica a derivada dessa expressão, ó? Então, aqui vai aparecer a linha, ó, a derivada dessa função composta. Então, como é que é a regra da cadeia? Eu derivo a função de fora, que seria essa parte aqui, ó, f de g de x, vezes a derivada da função de dentro, né? É assim que a gente faz, né? Então, vamos fazer um exemplinho aqui só para a gente lembrar.
Então, por exemplo, vou colocar um exemplo bem simples, tá, gente? Só para a gente lembrar. Por exemplo, eu tenho seno de x ao quadrado e eu quero derivar isso aqui. Então, é como se a minha função de fora fosse a função seno e a minha g fosse a função x ao quadrado. Então, como que eu derivo isso? Eu derivo a função seno, que é a f maiúsculo aqui. Então, derivada do seno, cosseno, da própria, g de x, então seria cosseno de x ao quadrado. Isso multiplica a derivada da função de dentro, que é a g. A derivada da nossa g aqui seria a derivada de x ao quadrado, então, que é 2x. Então, o resultado dessa derivada ficaria assim, 2x cosseno de x ao quadrado, tá? Essa é a regra da cadeia. Eu derivo a função de fora com o domínio da g vezes a derivada da função de dentro. E é isso que ele coloca aqui, ó. Parece ser, né, complicado, mas não é, ó. É isso que ele coloca aqui, ó. Eu vou derivar a f da g de x, isso vai ser o quê? Derivada da f com o domínio g vezes a derivada da g, que é a função de dentro, tá? Mas, no nosso contexto aqui, essa f maiúsculo, ela é a primitiva, ó. Essa f maiúscula aqui, ela é primitiva. Então, quando eu falo em f', né, dessa f maiúscula, a derivada dessa f maiúsculo, isso é a própria f. Por quê? Porque f é a primitiva de f, certo? Ó, como isso aqui ser a primitiva disso aqui, a gente já viu, né? Que é a questão da integral, né? O resultado da integral, né? Mas o que que isso quer dizer? Significa que quando eu derivo essa primitiva, eu tenho a f, tá certo? Então, voltando aqui. Deixa eu até apagar aqui, porque eu rabisco muito, né? Eu quero que vocês olhem para essa equação aqui e me falem se está tudo bem. Porque a gente vai usar isso para definir o método. Essa equação no retângulo aqui, ó. Derivada da f de g de x é igual a derivada da f vezes a derivada da g. E isso vai ser a f, porque esse fão é a primitiva, então isso vai ser a f. E aqui eu só copiei o restante. Tudo bem isso aqui? Falem aí comigo, ó. Não me deixem só. Tá tranquilo, prof. Tá. Então, beleza. Obrigada, Lucas. Então, ó, a partir disso, o que que a gente tem, tá? Qual que é o resultado que a gente tem? Se eu derivo essa função composta aqui, ó, se eu derivo essa função composta e eu tenho isso aqui, eu posso falar que essa f de g de x é a primitiva de toda essa expressão aqui, porque a derivada dela dá aquela expressão. Então, ó, se derivada disso aqui, ó, se a derivada dessa parte aqui tá me dando isso aqui, né? Eu posso falar que é o resultado, quando eu integro essa expressão toda aqui, eu tenho f de g de x. E aí eu coloco a constante, né? Porque a gente já viu na aula passada, né? Que a primitiva mais uma constante, né? É a solução da integral indefinida, né? Eu posso colocar ali uma constante qualquer, né? Por quê? Então, voltando aqui, né? Porque se eu derivar isso aqui, ó, se eu derivar tudo isso aqui, eu vou até pôr um colchete, ó. Se eu derivar tudo isso aqui, vai dar essa parte aqui que está dentro do integrando. Então, isso daí é o resultado da integral indefinida, tá? Como que nós vamos usar isso na prática? Na prática, a gente faz assim, né? Porque às vezes, olhando essa expressão aqui, ela parece ser um pouco complexa. A gente vai chamar de u a g de x, aí a gente deriva o que a gente chamou de u, que aí o resultado vai ser a g', né? G' de x dx, porque o dx que tá ali, né? Porque na verdade a gente tem isso aqui, ó, du dx. Ó, du dx seria isso aqui, certo? Então aí eu vou colocar o dx ali multiplicando, tá? Então fica assim, né, ó. Derivada g' de x dx, tá?
E aí eu vou poder substituir e ficar uma fórmula mais agradável ali para eu resolver meu problema, ó. Então, a integral dessa expressão aqui, que é resultado ali da regra da cadeia, né, que a gente viu, vai ser igual a integral de f de u du, porque, ó, o du tá aqui, ó. O du, ele vai aparecer lá dentro do nosso integrando, vai aparecer uma expressão que é derivada dessa função u, tá? Então, eu vou ter integral de f de u du, e isso vai ser a primitiva em u. Lembra que ali em cima, né, tá f de g de x, mas vai ser a primitiva em u. E aí, depois vai ser só voltar para a variável original, porque a gente está integrando em x. E aí, a gente vai obter um resultado em u. Então, é só voltar para a variável original, que é x, tá? Então, vamos ver na prática aí como é que funciona. Lembrem-se que nessa apostila, tá? Ele já tem aqui a explicação, ó. Se vocês olharem aqui, já tem a explicação, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês de novo, tá bom? Mas lá na apostila já vai ter a resolução, tá? Eu olhei a resolução da apostila, eu faço um pouquinho diferente, mas vocês vão ver ali que vai dar na mesma, e aí vocês podem escolher a maneira como vocês querem resolver, tá? Se é igualzinho o jeito que tá lá na apostila, ou se vocês acharam mais fácil o jeito que eu prefiro resolver, tá bom? Lembrando que o que é mais fácil para mim, né, pode não ser para vocês, então vocês escolham ali, tá bom? Então vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui? Como que eu começo a resolver isso aqui, né? Ó, eu observo que aqui eu tenho um polinômio de grau 3. E aí... Ai, o Matheus entrou com... Boa noite. Oi, boa noite, Matheus. Cheguei um pouco atrasado, mas eu cheguei. Tá bom, tá bom. O importante é vir, isso aí. eu nem tinha visto, você entrou com o e-mail do OTF, né? Acho, né? Isso. Então tá, beleza. Então, fechou. Mas é o primeiro exemplo, então vamos lá. Ó, aqui eu tenho um grau 3, então o que eu faço? Eu chamo isso aqui de u, por quê? Porque a derivada vai estar aqui, de alguma forma, tá? A gente só vai adequar uma constante normalmente. Mas a gente tem que pensar assim, o que eu posso chamar de u, será que eu encontro a derivada ali dentro do integrando? Porque lembra lá, né? Como é que vai estar lá? Ó? É integral, né? Tá aqui, né? Aqui, ó. F de u du. É isso que eu tenho que procurar. E aí, eu resolvo como sendo a primitiva em u, tá? Esqueci o F aqui. F de u du. Então, olha só. Eu vou chamar de u aqui. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Vou chamar de u. Esse 5 mais 2x ao cubo, tá certo? E aí, eu vou derivar isso. Se eu derivo isso, derivada de constante é zero, a derivada de 2x ao cubo. Eu vou deixar o 2 aqui e vou derivar o x ao cubo, certo? E aí, quanto que vai dar lá o x ao cubo? Vai dar 3x ao quadrado, certo? Isso dx. Então, a expressão que eu vou ter, ó, vai ser 6x ao quadrado dx. Lá na minha integral, eu não tenho 6x ao quadrado dx, mas observem que eu já vou ter, ó, deixa eu apagar minha rabisqueira. Eu já vou ter o x ao quadrado dx, tá vendo? Então, sempre vai ter uma adequação de constante só para fazer. Aí, depois vocês olhem lá como que é resolvido na apostila, eu prefiro resolver assim, ó. Eu já tenho lá na minha integral o x ao quadrado dx. Então, eu vou substituir esse x ao quadrado dx, porque eu vou mudar tudo para u, para integrar direto, eu vou substituir isso por du sobre 6, ó. Porque o du sobre 6 é o x ao quadrado dx. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó, minha brincadeira, ó. Vai ficar a integral. Aqui é o meu u elevado a 8, ó. Meu u elevado a 8. E esse x ao quadrado dx é o du sobre 6, ó. Du sobre 6. Essa constante é como se fosse 1 sobre 6 multiplicando. Então, eu posso jogar esse 1 sobre 6 aqui fora e integrar. Vou escrever de novo, tá? Mas depois vocês vão ver que vocês podem fazer um pouquinho mais rapidinho. E vou integrar o u sobre 8.
Então, agora eu estou naquela parte que eu vou encontrar a primitiva dessa f de u. Quem que é a primitiva dessa f de u, né? É a função que quando eu derivo dá u sobre 8, né? E aí nós já vimos isso daí um pouquinho, né? Então, eu vou deixa eu fazer um rabisquinho aqui, que é as anotações, e vou voltá-la aqui, ó. A gente vai copiar, e aí vai ficar a integral aqui de u sobre 8 é u sobre 8 mais 1, então vai ficar elevado a 9, e aqui 8 mais 1 também, 9, ok? Lembra daquela lá do polinômio, né? Se não me engano, era x elevado a r. Então, a integral, né, a primitiva, né, o resultado, é x elevado a r mais 1 sobre r mais 1, tá? Então, 8 mais 1, 9, 8 mais 1, 9 aqui embaixo. Mais uma constante c. Então, qual é o resultado disso, né? É u elevado a 9 sobre 54 mais c. Só multipliquei aqui, 6 vezes 9. E aí, eu preciso voltar para a minha variável original. Não posso deixar a resposta em u, porque a integral foi dada em x. Eu estava integrando em x, né? Então, quem é u é o 5 mais 2x ao cubo. Então, ele vem aqui, opa. Ó, 5 mais 2x ao cubo elevado a 9, ó, só troco, né? Onde apareceu u, eu vou colocar o que eu chamei ali na variável. Então, essa expressão aqui que é o meu resultado, ó. Esse aqui é o meu resultado da integral, tá? Então, voltando, né? Como que eu vou usar o método? Eu olho e identifico. Se eu chamar alguma função de u, eu vou ter a derivada disso ao lado, né? A menos que eu precise alterar uma constante. Então, eu olhei, né, um polinômio de grau 3 e aqui um polinômio de grau 2. Então, tá fechado. Se eu chamar ali dentro dessa potência ali, a oitava ali, se eu chamar aquilo ali de u, eu vou ter a derivada ao lado e eu só faço uma adequação da constante. Como que é a adequação da constante, né? Eu chamo de u, aí eu derivo isso, e aí eu olho ali para minha expressão, ó, eu já tinha ali dentro x ao quadrado dx. Então, eu só pego esse 6 e eu divido aqui. Na verdade, né, o x ao quadrado dx é du sobre 6. Aí eu venho com o du sobre 6 aqui, ó, na substituição, e o meu u sobre 8, né, que eu chamei o u de 5 mais 2x ao cubo. Pronto. Tiro a constante lá fora e integro normalmente, tá? Então, deem uma olhadinha aí, vejam se vocês querem me perguntar, se vocês têm dúvida. Me falem. Prof, sempre tem que, no final, deixar na variável que foi dada, ali no caso no x, né? Isso. Tá bom. Isso. E você, qual que é a ideia? Você vai até o final. Por exemplo, a tua integral já está toda resolvida, aí você volta para a variável, tá? Você não muda a variável no meio do processo, só quando você finalizou o resultado. Sim, entendi. Tá. Professor, uma dúvida. Referente à parte da substituição. A gente escolhe a função que a gente vai substituir por u, por exemplo, né? O importante é que o du seja igual a outra função que está dentro da integral, certo? Isso. Isso. É importante que o du esteja aparecendo, na verdade. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu não poderia usar aquela potência a oitava ali. Por quê? Porque eu não tenho x elevado à sétima. Então, eu tenho que olhar quem eu posso chamar de u, que a derivada está lá. Ó, vamos só voltar ali, acho que é importante eu voltar na formulinha. Vou escrever aqui, ó, porque na verdade você vai integrar a f de u du. Então, quando você chama uma expressão ali, você troca por u, a variável, a derivada tem que estar aqui, tá vendo? Ó, por isso. Sim. E aí, isso vai ser a primitiva em u mais uma constante. Aí é por isso que você colocou du sobre 6, né? Que aí dá certo. Isso, du sobre 6, isso. Justo.
Deixa eu mostrar para vocês, eu acho que é importante, mesmo que eu perca um tempinho, como é que tá aqui, porque aí vocês escolhem ali, né? Ó, aqui só tá a parte da derivada, né? Ó, como é que tá ali na apostila, depois vocês dão uma olhadinha com calma. Chamou de U, e aí derivou, beleza. Até aqui tá tudo igual. Aí, deixa eu passar lá embaixo, que é na próxima página. Aqui. Aqui tá feito de um outro jeito, que também tá certo e funciona, vai funcionar todas as vezes, só que na minha cabeça é um pouquinho mais complicado, porque você tem que ficar pensando nas constantes, tá? Aqui foi feito da seguinte forma, ó. Foi colocado aqui ainda antes de substituir, e a derivada aqui, ó, tá vendo? Aqui ainda não substituiu, aqui colocou assim, ó, colocou quem vai ser chamado de U, elevado a 8 ali, então tá igual, e aí colocou a derivada do lado, beleza. E aí, tem que perceber, deixa eu riscar aqui, que tem um 6 aqui na derivada, que não tinha aqui ainda, tá vendo? Então, na verdade, apareceu um 6 dentro do integrando. Então, foi dividido por 6 para manter a integral, né? Por exemplo, se eu enfio o número 6 dentro do integrando, eu preciso dividir por esse número 6 para que eu continue com a mesma expressão lá dentro da integral, né? Com a mesma função, tá? Então, isso é uma forma de vocês, se vocês quiserem fazer dessa forma, vai funcionar, tá? Só vai ter essa parte aqui antes para adequar a constante, e aí depois vai chegar no mesmo, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha. Na minha cabeça, né, mas como eu falo para vocês, né, nem sempre o que é fácil para a gente é para o outro, né? Então, vocês têm que, deixa eu voltar aqui, vocês têm que escolher. Ó, na minha cabeça é mais fácil olhar o que eu tenho aqui, que seria x ao quadrado dx, né? Então, ó, o que eu tenho aqui na integral, então eu coloco du sobre 6, né? Eu passo esse 6 para cá dividindo, tá? Mas isso é o meu jeito, tá? De resolver. Sim, sim. É meio que o outro jeito fosse o mais direto, né? Uhum, isso. Uhum. Sim, sim. Entendi. Tá? Então, beleza. Então, querem perguntar mais alguma coisa? Deixa eu diminuir aqui para dar para ver tudo. Ai. Tá, então vamos lá para o próximo. Tá. O próximo, o que a gente tem aqui, ó? Então, de novo, né? Eu vou olhar o que eu posso chamar de U, que eu tenho a derivada parecida ali no meu integrando, tá? O que vocês acham? Falem para mim, alguém quer dar um palpite? Deixa eu colocar a formulinha aqui, ó. Você tem que fazer assim, uma função de U e tem que aparecer a derivada desse U que você chamou. Ninguém quer arriscar? Tá. U seria 1 menos 8x ao cubo? Isso. Porque aí a gente tem um x ao quadrado ali em cima, exatamente, ó. Se a gente chamar ó, isso aqui de U, né, a gente vai ter algo parecido com a derivada dele ali, a gente só vai adequar a constante depois, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá, vamos chamar aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer mais aqui embaixo para dar para fazer a integral ali em cima. Ó, vou chamar disso aqui. Quem que vai ser a derivada, né? Ó, derivada de 1 é 0, aqui o menos 8 eu copio. De x ao cubo vai ser o quê? 2x ao quadrado. Opa, 3. Peraí, gente. É o horário, já tô pifando já. Vocês viram que eu mandei mensagem 6h40?
Estou esperando para a aula desde 6h40. Aí era 10:50, me deu um estalo assim. Falei, meu Deus do céu. Por isso que ninguém entrou ainda, porque não era horário. Ai, gente, só por Deus. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, vai ficar... DU vai ficar menos 24x², ok? Aí, o que dá para a gente pensar ali em cima, né? Para a gente não ficar pensando, o 24 é 4 vezes 6, para não ficar adequando as coisas, o que eu acho mais simples é você tirar, deixa eu apagar aqui, é você já tirar esse 4 aqui, ó, porque aí você trabalha só com o x² dx. Aí você não precisa ficar pensando no produto, tá? Porque tem um outro jeito de fazer, que seria pensar que o 24 é 4 vezes 6, tá? Mas eu acho mais fácil assim, ó, porque aí, esqueci o dx, ó, você já tem esse menos 24x² dx, você olha lá o x², então você pensa no du sobre menos 24 aqui. Aí vai ficar o x² dx igualzinho, tá bom? Aí, como que você vai colocar lá, então? Como é que vai ficar lá, ó? Vai ficar o 4, deixa ele aqui. Aqui vai ficar a integral de 1 sobre esse u que a gente chamou, né? Ele tá ao quadrado, ó, tá? Porque o u é só 1 menos 8x², né? Então, ele tá ao quadrado, então ele vem ali. E aí, esse x² dx é o du sobre menos 24. Você pode até deixar assim, depois na prática vocês vão fazer essas contas um pouco mais rápidas, tá? Mas no começo pode fazer com mais calma. Então tá, agora a gente só vai melhorar isso aqui. Esse menos 24, a gente pode colocar ele aqui fora, ó. Já joga o sinal lá em cima, ó. Vai ficar isso aqui, depois a gente simplifica. Aqui vai ficar 1 sobre o quadrado du, para a gente integrar, que é tranquilo, porque a gente pode até olhar isso como... Eu vou até já fazer direto aqui, ó. A gente pode olhar isso aqui como u elevado a menos 2, e integrar somando 1, né? No expoente, somando 1 embaixo, no denominador. E agora a gente só arruma essa constante aqui, ó. Então, vai ficar o menos 1 sobre 6, né? E aqui, a integral de u elevado a menos 2 fica menos 2 mais 1, certo? E embaixo também fica o mesmo número, tudo bem? Aqui eu tô fazendo essa soma direto, mas se vocês quiserem, eu posso até escrever lá, menos 2 mais 1, para vocês lembrarem. Aqui tá tranquilo para vocês, essa integral, quando eu fiz aqui, do u elevado a menos 2? Sim. Sim, Tá. sim, professora. Então tá. Aí, você só soma a constante aqui. Aí, vamos arrumar um pouquinho, né, ó. A gente tem sinal negativo aqui no numerador, no denominador, né, então vai ficar positivo. E a gente pode pensar nesse u elevado a menos 1, a gente pode descer ele. Então, vai ficar assim, ó. 1, 6 e o u aqui embaixo, ok? Mais uma constante. E aí, já tá, ó, mais simplificado possível, né? Então, aí agora eu volto ali para minha variável, que é 1 menos 8x², tá? Então, isso vai ficar igual, que multiplica, e eu jogo ali, né? 1 menos 8x², que foi o que eu chamei, tá? Mais a constante. Então, esse aqui que seria o resultado, ok? Dei uma olhadinha aí, vê se vocês querem perguntar. Eu tô tentando encaixar ali na mesma página as continhas, né? Para vocês poderem olhar tudo com calma. Deixa eu abrir aqui, só para ver o próximo. Tudo bem, gente? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo por enquanto, né? Sim, sim, professora, tudo certinho. Tá, o bicho ainda não pegou, né? Daqui a pouquinho ele começa a pegar. No caso, na integração por partes. Na avaliação, né? Você provavelmente respondeu essa pergunta na última, mas para deixar confirmado, eu posso deixar assim a representação ou eu preciso fazer a distributiva, alguma coisa assim, tem alguma exigência?
Ah, pode deixar assim. Não, não tem, não precisa, você fala, não precisa fazer a conta até o final, né? Isso. Não, não precisa, não. Tá, tudo Tá? bem. Uhum. Então, vamos para o próximo. Deixa eu ver se eu anotei ele já aqui. Aqui. Tá. Integral de cosseno de 4x. Então, a gente já sabe a integral do cosseno, né? Que vai dar o seno, porque o seno, quando a gente deriva, dá o cosseno. Só que aqui a gente tem uma composta, né? Que é o 4x ali, né? Então, como que a gente vai resolver isso daí, né? Se eu chamar esse 4x de u, ó, então, até para outras integrais, né? Que aqui ainda está simples, mas até para outras você faz um teste, né? Por exemplo, se a gente chamar isso aqui dentro ali, ó, 4x de u, quem que seria a derivada? Seria o 4dx. E 4 é uma constante. Lembra sempre que as constantes vocês podem adequar, né? Você multiplica e divide. É como se fosse multiplicar e dividir, que é multiplicar por 1, né? Então, esse 4 aqui não vai nos atrapalhar. Então, eu olho ali na minha integral, ó, eu só tenho dx, então eu penso no du sobre 4, né? Que vai ser igual ao dx que eu tenho lá na minha integral. Então, aí, como é que fica ali em cima, né? Fica a integral. Toda hora eu acho que eu tô com a mão em cima, porque eu tô achando que eu tô com um quadro, né? Mas não é um quadro. Então, eu não preciso me preocupar tanto. Toda hora eu tô achando que eu tô tapando o que eu tô escrevendo. Cosseno de u, e o du, ele vai vir aqui, ó, sobre 4, tá vendo, ó? Du sobre 4. Bom, beleza. Aí eu posso passar esse 1/4 aqui fora da integral, usando a propriedade, e vou integrar o cosseno u, né? E aí a gente sabe que a integral do cosseno, a primitiva é seno, né? Porque quando eu derivo seno, eu tenho ali o cosseno, aí eu vou somar a constante, e aí já tá feito, é só eu fazer o quê? Substituir, né? O meu u era 4x, então ficou seno de 4x. Na prática, né, depois que a gente faz alguns exercícios, né, a gente já pode colocar direto essa resposta aqui quando, né, eu tiver, por exemplo, né, integral de cosseno de ax dx, né? Isso vai ser sempre 1 sobre a seno de ax, né? Porque na prática vai ser isso que vai acontecer. A gente vai ter que só adequar aquela constante ali, né? Aquela constante que tá aqui dentro, né? Multiplicando ali, né? Isso no nosso caso aqui é o 4, tá? Então, vocês vão poder fazer isso na prática, mas no começo a gente tem que entender por que que aparece aquele 4 ali dividindo, né? Que seria 1 sobre 4 multiplicando, tá bom? Então, tá. Vou seguindo, tá? Qualquer coisa vocês me parem, tá? Então, esse aqui já fizemos, esse aqui já fizemos. Isso, agora a gente tem esse aqui. Ponto 4, que também, depois também tem a resolução, tá? Mas vamos fazer ele aqui do zero. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, eu tenho raiz de uma expressão, né? E eu tenho um x ao quadrado ali fora, né? Então, percebam que, mesmo se eu chamar, olhem só, se eu chamar isso aqui, né, de u, eu não vou ter a derivada ali, né? E se eu chamar de u o x ao quadrado, ó, também não me adianta muito, porque eu teria que ter, né, 2x dx, eu teria que ter x dx. E o meu x, ele está dentro da raiz, percebem? O meu x está dentro da raiz. Então, esse é um tipo de integral, toda vez que acontecer isso, da gente não... Deixa eu apagar isso aqui, sabe? Toda vez que a gente não achar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se a gente chamar isso aqui, ó, de u, ali dentro do radical, o que que eu posso fazer? Eu posso depois, eu não tenho um x ao quadrado aqui, então eu posso depois
colocar essa expressão em x. Então, ó, se eu chamar de u1 mais x, depois eu vou ter que o x, ele é igual a esse u menos 1, certo? Tá vendo que o meu x, eu consigo achar uma expressão para ele em função de u. Então, essa vai ser a ideia aqui, ó. A ideia é, o método seria assim, né? Eu chamo isso daqui, né, de u. Quem que é o du, né? Derivada de constante é 0 e a derivada de 1x vai ser 1, né? Então, vai ficar du igual a dx, tudo bem? Ó, até aqui tudo bem. Aí, quando eu vou jogar lá, eu não tenho só raiz de u du, né? Eu vou ter um x ao quadrado também aqui. Então, aí, eu vou ter que utilizar essa expressão aqui para jogar ali na minha integral também, tá? E aí, vocês vão ver que vai ficar uma integral em polinômios, que aí a gente vai conseguir integrar, né? Em potências, né? Que a gente vai conseguir integrar. Então, vamos lá fazer. Então, toda vez que eu não tenho exatamente a derivada, mas eu posso usar a substituição que eu escolhi para ajeitar os outros termos, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Vai ficar assim. Prof. Oi. Eu me perdi um pouquinho. Por que que ficou o menos 1? Eu não entendi. Ah, Acho tá. que eu... Aqui, ó, assim, ó. O U é porque é o que está dentro aqui, né, da raiz. Sim. Aí, aqui vai ter o x ao quadrado. Quem é x? Ó, se eu chamar U de 1 mais x, eu só isolo o x, ó. Eu posso falar que o x é U menos 1, tá vendo? É para substituir o x ao quadrado. Ó, quando aparecer o x ao quadrado, eu vou usar que o valor de x é U menos 1. Ah, sim. Ó, eu vou escrever ali, depois eu te pergunto de novo se ficou claro, ó. Vai ficar assim, ó, integral de x ao quadrado, mas eu estou mudando para u. Então, vai ficar u menos 1 ao quadrado, que multiplica raiz de u. du é igual a dx, então o dx aqui eu vou substituir por du. Tá? Então, olha só. No método, seria só esses retângulos aqui que eu coloquei, no método, né? Mas aí tem um x ao quadrado, então, como eu preciso deixar tudo em u para usar o método da substituição, né? Eu integro em u e depois que eu volto para x, aí eu preciso, naquele x ao quadrado, eu preciso colocar em forma de u. Então, ele é u menos 1. Aí eu jogo ali, ó, 1 menos 1 ao quadrado, ok? Ainda não terminou, a gente ainda vai arrumar para depois conseguir integrar. Mas perguntem de novo se não ficou claro para vocês. Até aqui tá tudo bem ou não? Falem para mim. Tudo certinho, professora. Tá. Então agora nós vamos arrumar isso aqui, porque a gente não vai conseguir integrar desse jeito. Então, o que que a gente vai... O que eu chamo de arrumar? Abrir isso aqui para a gente ficar com polinômios e aí a gente consegue um polinômio, né, potências ali para a gente conseguir integrar. Então, ó, isso aqui vai ser, deixa eu colocar ali embaixo, não vou colocar a continuação não, senão vai ficar meio apertado, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Isso vai ser integral. Aqui eu vou abrir esse quadrado, então vai ficar assim, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar um sinal negativo aqui, mais o quadrado do segundo. Isso aqui multiplica raiz de u, certo? Só abrir o quadrado, tá? E aí eu vou multiplicar pela raiz de u. Então, isso aí vai ficar integral de u. Eu vou escrever com mais calma, mas quem quiser fazer direto, pode fazer direto, tá? U ao quadrado vezes raiz de u, depois menos 2 vezes u raiz de u, depois mais raiz de u. Isso aqui deu, certo? E aí, agora, para integrar, eu vou somar esses expoentes, porque é como se eu tivesse produtos, né? E aí eu tenho as potências ali para somar. Então, isso aqui vai ficar integral, ó.
Raiz de U é meio. Então, eu vou ter... Vou escrever aqui, ó, para não ficar muito difícil. Não vou fazer direto, não. Ó, menos 2 vezes U elevado a meio e mais U elevado a meio, certo? Então, fiz mais uma passagem aqui para não ficar muito difícil depois para entender. Então, ó, o que eu tenho aqui? U ao quadrado vezes U elevado a meio. Quando eu tenho produto e as potências estão com a mesma base, eu somo os expoentes, né? Então, como que eu vou somar 2 com meio? Eu preciso fazer um mínimo aqui, né? Esse 2 é 4 sobre 2. Então, aqui vai ficar 4 sobre 2 mais 1 sobre 2, certo? Então, vai ficar 5 sobre 2. Vou carregar esse sinal aqui. Aqui é como se fosse 1, né? Então, eu vou ter 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, vai ficar 3 sobre 2. Opa, que eu coloquei uma letra errada aqui. Falta o U. Aí. E aqui, ele tá sozinho, né? Vou deixar ele sozinho aqui, para eu integrar depois. Pronto, agora eu consigo integrar. Então, esse U elevado a 5 meios, então eu vou somar 1, né? E também dividir. Então, vai ficar... Se eu somar 1 aqui, ó, vai ficar 7 sobre 2, e isso dividido por 7 sobre 2. Depois, com a prática, vocês podem fazer direto, vocês podem colocar o 7 sobre 2 aqui em cima e multiplicar por 2 sobre 7, direto, tá bom? Mas eu tô fazendo bem com calma aí para não ter dúvida. Aí, ó, a gente vai colocar o U aqui, 3 sobre 2 mais 1, que seria mais 2 sobre 2, né? Então, aqui vai ficar 5 sobre 2, dividido pelo mesmo número. E aqui, U elevado a meio mais 1, então vai ficar 3 meios, e aqui embaixo, 3 meios. Mais uma constante, porque agora eu já integrei tudo, né? Eu só vou arrumar isso aqui, porque tá uma bagunça, né? Então, ó, isso vai dar igual. Esse primeiro aqui, ó. Então, eu tô dividindo por 7 meios, então eu vou colocar 2 sobre 7, U sobre 7 meios. Aqui, ó, vai ficar 2 quintos multiplicando. Então, como eu tenho um 2zinho ali, vai ficar 4 quintos multiplicando. E aqui vai ficar 2 terços multiplicando. Né? Como está dividindo por aquela fração, eu faço vezes o inverso dela. Beleza. Aqui, ó, já tá tudo ok, tá? Claro que daria para simplificar mais um pouco, mas eu não acho necessário, tá? De minha parte, não precisa simplificar mais, né? Que seria aquela parte de tirar as raízes que são possíveis, mas não há necessidade. Então, só falta eu voltar para a minha variável original, tá? Quem que nós chamamos de U? Então, vamos voltar aqui em cima e olhar, ó. 1 mais x, tá? Então, no resultado da nossa integral, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para dar para vocês verem ali em cima. Aí. No resultado da minha integral, né? 1 mais x é o que eu vou trocar aqui. Então, vai ficar 2 sobre 7. 1 mais x elevado a 7 meios. Depois, menos 4 quintos. 1 mais x elevado a 5 meios. E depois, mais 2 terços. 1 mais x elevado a 3 meios. Mais a constante. Quase que não coube. Certo? Deem uma olhada. O que vocês me falam aí? Se eu diminuir mais um pouquinho, acho que não dá para enxergar, né? Para vocês verem ali em cima. Só que aí vai ficar ruim para enxergar. Deixa eu ver. Aí, veja se dá para ver. E aí, o que vocês me falam? Deu certinho, professora. Não parece difícil. Sim. Na hora da prova é outra coisa, mas... Mas dá para fazer, né? Dá para fazer. Uhum.
vamos lá. Então, vamos seguir. Qualquer coisa, vocês me falem. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Ó. Então, o próximo exemplo aqui, ó, eu tenho x que multiplica cosseno de x ao quadrado. O que vocês acham? O que dá para chamar de u aí? Que a derivada já está ali. O x ao quadrado? Isso, o x ao quadrado, né? Porque aí a derivada já vai ter o x dx ali, né? Então, ó, nós vamos chamar de u. X ao quadrado, aí a derivada vai ser 2x dx, né? E aí eu sei que o x dx já tá ali em cima, então eu vou ter um du sobre 2, né? Tá? Substituindo ali, então vai ficar integral de cosseno de u, du sobre 2, né? E aí, esse 2, ele tá dividindo, eu vou colocar ele ali fora, o meio multiplicando, né? E aí eu vou ficar com a integral de cosseno de u. A integral de cosseno de u é o seno de u, né? Porque quando eu derivo o seno, eu tenho cosseno. Então, seno u. Pronto, tá? Feitinho, é só a gente voltar para a variável original. Não pode esquecer de voltar para a variável. Só isso. Simples assim, ok? Certo. Aí. Nesse 1.6, a gente tem ali seno de x que multiplica raiz de 1 menos cosseno, tá? Então, o que vocês me falam aí? O que dá para chamar de u? Ninguém quer arriscar? Palpite? O cosseno. O cosseno. E só o cosseno? 1 menos cosseno. Isso. Por que eu não chamo só o cosseno, né? Se eu chamar só o cosseno, né, ali eu vou ficar com raiz, né, de 1 menos u, tá vendo? E aí eu não sei como integrar isso diretamente. Eu sei integrar raiz de u, porque raiz de u é u elevado a meio. Mas essa raiz de 1 menos u, né, eu não consigo integrar direto. Então, a minha mudança de variável seria 1 menos cosseno x, certo? Sempre posso carregar as constantes, porque quando eu derivo, isso daí dá zero, né? Aí, du vai ficar, né, zero, e a derivada de menos cosseno. Quanto que vai dar a derivada de menos cosseno? Eu posso deixar o menos aqui e penso na derivada de cosseno. Quanto que é a derivada de cosseno? Falem para mim. Menos seno. Isso, menos seno, muito bem. Eu vou até escrever assim, ó, para não dar erro, né? Porque tem o menos, ó, da fórmula e tem esse menos da derivada. Se você lembrar direto, você fala assim, ah, não, mas aqui já é a derivada. Então, você pode colocar já direto, tá bom? Então, ó, o meu du é o próprio seno x dx que tá ali em cima, ok? Então, ali eu vou ficar com integral de essa parte aqui, ó, é o du, né, ó, seno x dx, raiz, então, de u, du, ok? Aí eu vou integrar o raiz de u, que é u elevado a meio, então esse meio eu vou somar 1, né, então vai ficar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, se você quiser você já coloca 2 terços multiplicando, tá, que é o inverso, mais a constante c. Então, vamos só arrumar isso aí. Vai ficar... deixa eu pôr igual, não. Vou pôr 2 terços, que multiplica esse u elevado a 3 meios mais a constante. E agora eu só volto para a variável. 2 terços. O meu u
é 1 menos cosseno x elevado a 3 meios mais c. Às vezes, no livro, tá? Como esse daqui, ele tá uma expressão curtinha, eu vou comentar nesse exemplo, tá? Poderia ter comentado nos outros. Às vezes, no livro, a resposta não vai aparecer assim, tá? Ele vai pensar assim, ó, esse 1 menos cosseno tá, é uma raiz quadrada, né? Porque eu tenho um 2 aqui, e ele tá elevado ao cubo. Então, às vezes, no livro, vai aparecer assim, ó. Deixa eu fazer de outra cor pequenininha aqui, no cantinho. Pode ser que ele apareça assim, ó. 2/3, 1 menos cosseno. Um sai da raiz ali, tá? Porque ele vai ser ao cubo, né? E a raiz quadrada. E um outro fica aqui. 1 menos cosseno, tá? Pode ser que aconteça isso, tá? Por conta desse 3 meios aqui, né? Então, eu posso pensar que 3 meios é o 2 sobre 2 mais meio, né? Então, uma expressão fica dentro da raiz e o outro sai lá fora. Mas, para mim, tá? Lá na prova, né? Que eu acho que foi uma pergunta até do Matheus antes, né? Vocês não precisam ir até o final ali, tá? Vocês só cuidem para olhar se a resposta do livro, às vezes vocês falam assim, nossa, mas o que eu errei? E na verdade não errou. É só porque o livro, ele pode ser que ele abra mais as contas, tá bom? Tudo bem? Querem perguntar? Tá, beleza. Então, vamos lá para 1.7. Deixa eu deixar meio assim, né? Porque às vezes vocês ainda estão olhando um pouquinho ali. Então, vamos lá. O 1.7 é a integral de x que multiplica e elevado a 3x ao quadrado, tá? Então, como que eu vou... O que eu vou chamar de u, que a derivada estará ali, né? A menos que eu tenha que arrumar uma constante e tal, mas a derivada vai estar por ali. Falem para mim, o que vocês acham que dá para chamar de u? O 3x ao quadrado. Isso, 3x ao quadrado, perfeito. Então, vamos lá. Ó, então, eu vou chamar... Opa. Então, eu vou chamar de u, o 3x ao quadrado. Aí, a minha derivada... Vou ter que subir aqui, que eu não estou conseguindo escrever. Aí, a minha derivada vai ser 6, né? Porque eu vou descer esse 2 aqui. 6x dx, né? Aí, olhem só, o x dx já está aparecendo, né? Então, eu vou ter lá um du sobre 6 e o x dx ali multiplicando. Então, como é que vai ficar a minha integral? E elevado a esse u, que eu chamei, e o x dx é du sobre 6. Então, isso fica 1/6. A integral de e elevado a u é a mesma, né? A única função que é ela mesma, né? Derivada e integral. Então, aqui e elevado a u. E aí, eu somo uma constante. Agora, é só voltar na variável, né? Então, fica 1/6 e elevado a 3x ao quadrado mais a constante, tá? Então, só isso, ok? Então, vejam, né? Eu consigo chamar isso aqui de u e a derivada tá ali, bonitinho, encostada. Ok. Tá, deixa eu vir aqui. Já foi. Aqui, vamos agora, a gente vai para um pouquinho de teoria, mas na verdade é só para rever umas fórmulas, para a gente fazer outras integrais que são importantes com o método da substituição, tá? Então, olha só, a gente já viu, né, algumas integrais de funções trigonométricas que são integrais tabeladas. O que são integrais tabeladas? É aquelas que eu já sei quanto é a derivada daquela função, né? Que função que eu derivo, que dá aquela dentro do integrando, então eu coloco direto o resultado, né? Então, são integrais diretas e a gente até tem isso tabelado depois. E a gente vai rever aqui algumas delas e depois a gente vai calcular outras que, na verdade, não são diretas. Na verdade, elas dependem do método da substituição.
A primeira aqui, só para relembrar, né? A integral do cosseno é o seno, né? De novo, né? Por quê? Deixa eu só voltar para o meu amarelinho aqui. Porque quando eu derivo o seno dá o cosseno, né? Então, uma integral direta. Aqui, ó, tem um errinho ali na apostila. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Tem um x a mais, ó, ali, ó. Tá vendo? Aqui e aqui, ó, tá? Tem um x a mais, tá? Ele tá sobrando ali mesmo. Então, depois, ó, vou riscar ele aqui. Depois vocês ignorem ele ali, tá? Ó, então, o que eu tenho aqui? A integral de menos seno é o cosseno, por quê? Né? Porque a derivada de cosseno é o menos seno. Então, um outro jeito da gente pensar isso é, se eu tiver só o seno aqui, né? Então, o meu resultado vai ser menos cosseno, porque aí eu vou estar usando o sinal ali, né? Eu penso na derivada dessa função aqui, ó. Derivada dessa função, né? Vai dar o seno, certo? Tudo bem essa troca de sinal aí, tá? Vocês me falem, tá? Se ficar dúvida, aí eu faço com mais calma, aí vocês me avisem. Uma outra que a gente já viu aí é a integral da secante ao quadrado, que é a tangente, justamente porque quando eu derivo a tangente da secante ao quadrado, aqui a secante vezes a tangente, a integral é a secante, pelo mesmo motivo. Aqui, ó, quando eu derivo a cotangente, eu tenho menos cossecante ao quadrado. Então, a integral de menos a cossecante ao quadrado é a cotangente. Então, se eu quiser esse termo aqui positivo, é só eu usar a cotangente negativa, né? Então, provavelmente, lá na tabela, gente, o que vai aparecer, tá? Provavelmente Provavelmente na tabela vai aparecer assim, porque aí eles vão colocar a cossecante ao quadrado positiva, né? Então, aí vai estar igual a menos cotangente. Mas aí vocês lembram que é por conta disso, né? Porque quando eu derivo a cotangente, eu tenho menos cossecante, tá? Então, eu só vou colocar esse sinalzinho aqui de menos na frente, tá? Mas vai estar na tabela ali para vocês poderem usar para as próximas integrações. E a integral de menos cossecante vezes a cotangente é igual a menos a cossecante, tá? Então, essas integrais, elas são tabeladas, tá bom? Depois até tenho que olhar se esse sinal tá certo aqui. Deixa eu fazer isso aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu só ver se não é um errinho na apostila. Deixa eu abrir uma tabelinha aqui. Que é hiperbólico. Peraí, deixa eu ver aqui. Deve estar mais para cima. Ó. Eita, tô boa de feeling, hein? Não tô tão mal assim. Aqui, ó. Ai, ai. Eu me perco aqui nesse monte de opção. Ó. Aqui eu tenho que ir cor vermelho. Aqui é mais, tá? Cossecante vezes cotangente é menos cossecante, tá bom? Mas depois na tabela vai estar certinho, tá? Isso acontece muito, né? No LaTeX a gente copia e cola, tá? É bem normal os errinhos aí, tá bom? Mas lá na tabela vai estar certinho, tá? Então, isso por quê, né? Por que eu consegui notar, né? Porque a derivada da cossecante é menos cossecante vezes a cotangente. Então, como aqui tá menos, aqui teria que tá mais, tá? Mas aí, depois, lá na tabela vai estar certinho. Beleza. Então, essas integrais, a gente já viu, tá? Elas já foram passadas ali, porque é meio que são integrais diretas. Agora, essas aqui nós não vimos, ó. Então, esse vai ser o objetivo agora, a gente calcular essas aqui, ó. A gente não viu.
integral da tangente ainda, não é direta, usa o método da substituição, integral da secante, da cotangente, da cossecante. Inclusive, da secante, cossecante, tem um argumento matemático para a gente conseguir chegar, tá? Depois elas vão estar tabeladas, mas agora a gente precisa saber o porquê que dá aquele resultado ali, tá bom? Então, a gente vai resolver essas 4 integrais aí, usando esse método da substituição, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo, mas, ó, já tem digitado aqui, tá? Já tem a resolução. Então, se vocês quiserem só prestar atenção, os exercícios estão todos resolvidos já, na apostila, ok? Então, vamos lá. Integral da tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então, quando a gente coloca essa expressão, seno sobre cosseno, e pensa, né, no método que a gente está estudando, que é o da substituição, a gente consegue chamar o denominador de u, e aí o denominador já vai estar lá com a derivada, tá? Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Aí, tá. Ó, então vai ficar assim. Ó, integral da tangente seno x sobre cosseno x, tá? E aí, como eu comentei com vocês, né? Qual que vai ser a ideia, né? Lembra que a derivada precisa aparecer, né? Então, eu vou escolher, né? E é bem... precisa ser assim, né? Eu vou escolher o u como cosseno, tá? Porque aí a minha derivada vai aparecer de alguma forma ali, ok? Tá? Vou só tirar esse rabisco aí. Então, tá. Se eu chamei u de cosseno, quem que vai ser a derivada? O menos seno, vocês concordam? Vocês estão aí comigo, gente? Sim. Sim, prof. Então, tá bom. Aí, o que eu tenho ali em cima? Só o seno. Então, eu vou fazer assim, ó. O menos du é o seno x dx, só para deixar igualzinho o que eu tenho ali, tá? Aí, beleza. Então, vai ficar assim, ó, uma integral de 1 sobre o u que eu chamei menos du, ó. Eu vou até colocar assim, tá? Depois, na prática, vocês podem fazer bem direto essas contas, tá? Não precisa ficar passo a passo, igual eu tô fazendo, não. É mais para vocês entenderem bem. Aí, esse menos aqui eu vou jogar ali, e eu vou ter a integral de 1 sobre u du, que eu sei quanto é. Lembra que eu comentei com vocês, né? 1 sobre u é u a menos 1. Vai ser a única potência que vocês não vão fazer, né? Soma 1 e soma 1, porque é o BO que está aqui embaixo, né? Então, vocês já vão perceber, né? Se vocês esquecerem por algum momento e fizerem, vocês vão, opa, né? Porque essa integral aí é o ln, né? Quando eu derivo o ln, eu tenho 1 sobre u. Então, aqui vai ficar igual, ó, menos ln de u. Aí, tem um detalhezinho aqui, deixa eu deixar um espacinho, que vai aparecer sempre, ó. Esse detalhezinho é colocar esse u em módulo. E deixa eu explicar para vocês o porquê. Porque a função ln, ela é definida só para os positivos. Ele é um gráfico. Gente, eu desenho mal pra caramba. Peraí, deixa eu ver se eu tento fazer esse negócio um pouquinho mais reto. Ó, é um gráfico assim, né? Então, ela está definida para todos os positivos e aqui é aberto, tá? Porque eu não tenho definido para zero, né? Ela é definida aqui só para os positivos, tá? Então, quando eu vou integrar e o resultado, né, e eu tenho uma função composta aqui dentro, que seria ln de u, mas esse u é o cosseno. O cosseno, a imagem dele está entre menos 1 e 1, certo? Ó, o cosseno aqui, ó, a imagem dele está entre menos 1 e 1. Então, se eu deixar esse u sem módulo, eu posso ter ln de número negativo, que é uma coisa absurda. Então, sempre que eu tiver uma função composta ali para colocar o ln, eu não tenho certeza, né, se essa função, se esse resultado aqui é positivo, então eu deixo em módulo para garantir que está definido, está bem definida essa resposta, tá? Essa função resposta.
Então, ó, sempre vai ter um módulozinho aqui, você só coloca ele para garantir ali, tá? Às vezes no livro não tem, quando é uma expressão assim, ó. Vamos supor, deu um ln de x ao quadrado mais 4. Aí esse trem aqui é sempre positivo, tá? Ele tá acima do eixo x. Então, aqui eles não vão colocar módulo porque não precisa. Mas lá na prova, por via das dúvidas, você pode deixar o módulo, não tem problema que eu não vou descontar, tá? Mas só estou comentando que no livro, às vezes, ele tem alguma função que ele não usa módulo, mas é porque aquela função é sempre positiva, tá? Por isso que aí ele não vai usar. Então, vamos deixar o módulozinho ali. Já está resolvido. É só a gente voltar para a resposta, tá? Então, vai ficar menos ln módulo de cosseno x. Aí tem um detalhezinho aqui. Opa, apaguei tudo. Eu vou chamar de frescurinha, mas eu preciso fazer, porque às vezes vocês vão usar alguma tabela, ou na internet, ou no livro mesmo. Eu não conferi se no livro tá assim a resposta, depois eu confiro, mas tem uma variação dessa resposta. Então, nós chegamos no seguinte, ó, nós chegamos que a integral da tangente é menos ln de cosseno x, certo? Aí, pode ser, tá, que apareça um outro tipo de resposta aí, que aí é uma construção um pouquinho a mais de matemática básica mesmo, usando propriedades. Então, ó, quando eu tenho esse negativo aqui multiplicando no ln, é como se eu tivesse menos 1 multiplicando. E aí, tem uma propriedade de logaritmo que fala o seguinte, que eu posso pensar nesse negativo aqui, eu posso subir ele como expoente dessa função aqui do cosseno, tá? Então, seria assim, ó, ln, deixa eu deixar em módulo, cosseno x a menos 1, ó, seria isso aqui. Isso é propriedade de logaritmo, tá? Toda vez que eu tenho um número ali multiplicando, eu posso subir, tá? Deixa eu escrever a propriedade de outra cor, seria assim, ó, ln de a elevado a b é b ln de a. Essa é a propriedade, tá certo? Então, aquele negativo, ele subiu aqui, ó. B aqui como expoente, tá? E aí, cosseno x a menos 1 é igual a 1 sobre cosseno, porque é o inverso, né? A potência ali tá a menos 1, então é como se fosse 1 sobre cosseno do x, ok? E 1 sobre cosseno é o quê? Quem que lembra? 1 sobre cosseno é o quê? Falem para mim aí, só para eu ver se vocês não estão dormindo. 1 sobre cosseno é secante x. Uhum. Secante x. Secante, isso aí, secante de x. Então, pode ser que em alguma tabela a integral da tangente está assim, tá? Ó, pode aparecer assim. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, nós chegamos nessa resposta aqui, ó, tá? Que tá tudo bem, tá tudo certo. E pode ser que tá ln da secante sem o sinal negativo, tá? A gente só consegue mudar a secante ali dentro porque a gente usou um negativo ali, tudo bem? Perguntas. Então, deixa eu deixar vocês verem aí se vocês querem perguntar alguma coisa. Pergunta. Vou tomar uma água aqui também. Tudo certinho, professora. Tá. Tem que fazer para entender mais, mas tá tudo certinho. Uhum. Na hora que praticar o exercício, é que vai aparecer as dúvidas, né? Então, por isso que vocês têm que, né, começar a fazer. Depois, no final da aula, eu vou falar um pouquinho para vocês dos exercícios, tá? Beleza, então vamos lá. Integral da secante. Essa daqui é aquela que eu comentei com vocês, que tem uma mágica aqui, né? Eu chamo de mágica, porque você precisa usar um artifício matemático, tá? Para resolver. Na apostila está escrito assim, artifício matemático simples. Mas esse simples, né?
ele só é simples depois que você já sabe o que é, né? Antes de você saber o que tem que fazer, não é simples não, tá bom? Então, não leiam isso e se sintam, né, se sintam mal, né? Porque tá escrito simples, né, na apostila. É simples depois que você sabe que tem que ser aquela expressão. Antes disso, não é nada trivial, não. Então, ó, integral da secante. Então, essa integral, ela vai ser resolvida multiplicando uma expressão e dividindo uma expressão para alcançar a derivada. Porque senão não tem a derivada da função e eu não consigo usar o método da substituição, tá? Por exemplo, eu vou chamar de u uma coisa que a derivada tem que estar lá dentro também do integrando, né? Então, eu preciso construir essa derivada ali dentro, tá? E o u também tem que aparecer naturalmente. Então, como é que isso é feito, tá? Isso é feito da seguinte maneira: a gente vai multiplicar e dividir pela expressão secante mais tangente. Então, vai ficar assim, ó. Então, deixa eu começar a escrever. Vai ficar assim, ó. Secante x, que multiplica secante mais tangente, e tudo isso dividido, obviamente, por secante mais tangente, porque se eu multipliquei, né, essa expressão, eu vou ter que dividir pela mesma para ser multiplicado por 1, na verdade, né, que aí não altera o resultado, ok? Então, é uma expressão simples, mas eu tenho que saber que é essa expressão que vai funcionar, né, que vai dar certo. Então, não é uma coisa trivial. Então, ó, quando eu faço isso aqui, o que acontece? Aqui em cima aparece a própria derivada dessa expressão secante, ó. Então, deixa eu só multiplicar antes para já ficar nítido ali, ó. Quando a gente multiplica aqui em cima, a gente tem secante ao quadrado. Aqui a gente tem secante vezes a tangente. E aí, essa expressão aqui é exatamente a derivada de secante mais tangente, tá? Então, ó, eu fiz essa multiplicação por quê? Porque agora, ó, eu vou chamar de u essa soma, e aí, quanto que vai dar a derivada de u, né? Então, eu vou derivar, né, a secante, né, que vai ser secante ao quadrado de x, e a derivada da tangente é a própria secante vezes tangente. Isso dx, né? Deixa eu pôr um parênteses aqui para ficar bem certinho. Então, vejam que eu multipliquei e dividi para eu construir essa derivada aqui em cima e já ter a u ali embaixo, tá? Então, é bem assim, foi quando a pessoa que inventou isso, né, ela pensou, como que eu vou construir o du nessa integral, né? E aí, pensando quais as possibilidades, essa daí foi a encontrada. Então, ó, isso vai ficar integral de 1 sobre u. E veja que tá igualzinho, ó, não preciso arrumar, né? Não tem constante nada, né? Ó, integral de 1 sobre u du. Aí, o resultado disso, né, dessa integral, deixa eu repetir aqui embaixo, para não ficar perdido. Ln, né? Eu vou colocar em módulo ali, né? Porque eu vou ter uma expressão ali dentro, tá? E o u, eu chamei, volto aqui agora para a variável original, né? Secante mais tangente. Mais uma constante. Ok? Então, essa é uma integral, né? Que você teria que, né? Se você fosse fazer, você teria que lembrar que é essa expressão. Mas, de novo, né? Depois, ó, você teria que lembrar que tem que multiplicar por esse aqui e dividir por esse aqui para, né, que é o mesmo, né, o termo, né, para ser o número 1. Mas lembrando que essas integrais depois elas vão estar tabeladas, né? Nosso objetivo vai ser trabalhar quando as funções vão ter expressões disso, né? Aí a gente vai ter que calcular, realmente calcular. Então, vejam se vocês querem perguntar. Então, vamos seguir. Agora, a gente vai para cotangente. Deixa eu ver onde que eu... eu devo ter feito depois. Isso aqui. Ó, cotangente. Essa daqui
Eu acho que vocês já vão ter uma noção aí de como que faz, porque a gente já fez a da tangente, certo? O que a gente fez lá na tangente? Vocês lembram? A gente substituiu por seno e cosseno. Isso. Então, aqui é a mesma ideia, né? O que é a cotangente? É cosseno sobre seno, certo? Então, nós vamos, ó, colocar aqui, cosseno sobre seno, certo? E aí, quem que vocês acham que nós vamos chamar de U? A gente pode chamar o cosseno de novo? Será que a gente pode... Vamos escrever. Vamos pensar assim. Será que eu posso chamar o cosseno? E aí? Mas aí não daria menos seno. Menos seno x dx. Ah, Sobre que vocês me seno. falam? Eu acho que não vai dar certo. Isso. Por que você acha que não vai dar certo? Me fala. Ai, não sei. Eu sei que não vai dar certo, mas não sei explicar. Mas aí, se passar o menos, du é igual a seno de x sobre x, dx. Entendeu? Menos du. É igual a seno de x, dx. Uhum. É o que a gente tem lá? É. Não, lá é 1 Não, lá é 1 seno sobre de seno de x. Aí, vocês percebem por que que não dá? Uhum. Então, ó, não tem problema vocês fazerem esse tipo de ideia, vocês façam, escrevam, e aí vocês percebam se tem a expressão lá ou não. Porque é fácil, né, ver o professor fazendo, né, e aí tá tudo lindo, maravilhoso, né? Mas na hora que vocês forem fazer, gente, não tenha medo, chama o que vocês acham que é o U e resolve. E aí vocês, opa, mas eu não tenho seno x dx lá. Meu seno x está embaixo. Então, não vai dar muito certo isso aí, não. Eu vou ter que chamar o seno. Vou ter que chamar o seno. Porque, mesmo que tenha problema com o sinal, né? No caso aqui não vai ter, mas mesmo se tivesse problema com o sinal a gente ia resolver. Mas mudar um denominador para numerador, aí a gente está alterando a função, né? Então, aí não daria. Então, a gente vai chamar o de seno, né? A derivada é o cosseno x dx, certo? Aí, o que a gente vai ter? É só a gente jogar lá, ó. Então, vai ficar integral de 1 sobre o próprio du, né? E aí a gente vai ter ln de módulo de u, porque o seno também depois acontece a mesma coisa, né? Ele tá, a imagem dele tá entre menos 1 e 1, então a gente deixa isso aí em módulo. Aí, esse ln aqui, eu só vou substituir, vou voltar para minha variável original, que é o seno x mais c. Aqui não tem o lance do negativo, né? Então, aqui não vai ter variação da resposta, tá? A resposta vai ser essa daqui com o ln de seno, né? Na outra resposta, a gente tinha variação porque tinha um negativo ali que a gente poderia trabalhar, tá? Mas aqui não, tá bom? Tá, dúvidas? Então, vamos lá. Agora deu para perceber que tu escolheu certo. Não pode ser qualquer um. Isso. E não tem problema escolher errado, só tem problema se você não perceber durante o processo, né? Então, assim, escolher errado não tem problema nenhum, escolhe errado. Aí, na hora de substituir, opa, tem alguma coisa estranha aqui, não tá do jeito que era para estar. Aí volta e refaz a escolha, tá? Então, é bem assim, tá? Principalmente lá no próximo método que a gente vai... O próximo método, ele é mais difícil ainda de perceber quem que chama, né? Então, que é a integração por partes. Aí, lá na integração por partes, eu até estava assistindo uns videozinhos hoje no YouTube, porque agora, é assim, quando eu aprendi, era na raça. Então, você chutava, aí o negócio não dava muito certo, aí você tinha que refazer todo o exercício, porque você tinha chegado na integral pior do que você tinha começado. Então, quer dizer, né? Se você chegou numa integral pior do que a que você começou, é porque tá errado, né? E aí você voltava e trocava lá.
Agora, gente, tem muitas regrinhas, né? Tem, se a função for isso, você escolhe como U, a outra você escolhe como DV, e aí vai. Então, hoje em dia tem mais possibilidades, tá? Então, a gente vai, quando a gente for ver a integração por partes, eu vou usar lá as ideias de 2 vídeos que eu assisti ali para ficar mais fácil para vocês escolherem, tá? Mas nessa daqui não tem muito o que fazer. Tem que olhar e encontrar a derivada. Se a derivada está ali, você pode chamar de U, porque você já tem o DU acompanhando. Beleza, então vamos para cossecante. Ó, aqui, percebam que a gente calculou a integral da tangente e a da cotangente foi parecida, né? E agora a gente vai calcular a da cossecante e a gente já calculou a da secante, certo? Então, o argumento que a gente vai utilizar aí é muito parecido quando a gente calculou da secante. Lembra que a gente multiplicou e dividiu por uma expressão para criar a derivada. Então, aqui é da mesma forma, tá? Então, ó, essa integral aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir, deixa eu colocar ela aqui, ó, pela cossecante mais cotangente. Por quê, né? Porque quando a gente for multiplicar, ai, gente, eu sou acostumada, eu vou ver se eu consigo. Eu sou acostumada a escrever com 2 S, mas no livro não tá com 2 S. E tá difícil para eu voltar, aqueles erros que você comete desde os primórdios, sabe? Vou tentar, tá? É só porque no livro tá com S só, mas deve ter livro que tá com 2 S também, eu acho. Mas enfim. Então, ó, a gente vai somar aqui cossecante de x mais cotangente de x, tá? Então, como eu multipliquei por esse termo, aqui embaixo vai aparecer esse termo, tá? Cossecante mais cotangente, ó, é como se eu tivesse multiplicado por 1, né? Multiplico e divido. E aí, quando eu multiplico ali em cima, é a própria derivada do que está ali em cima, eu só vou ter que adequar um sinalzinho, tá? Então, ó, aqui eu vou ter cossecante ao quadrado mais cossecante de x vezes a cotangente de x. E aqui embaixo eu continuo com a minha expressão. E aí, se a gente chamar essa parte aqui embaixo, essa soma de U, cossecante mais cotangente, tá? Eu sei que é difícil de lembrar as derivadas aí, mas vocês vão ter uma tabelinha para auxiliar quando vocês forem resolver a avaliação. Então, quando a gente chama isso aí de U, se a gente derivar, a derivada, deixa eu colocar embaixo, para ficar, senão não vai caber. A derivada da cossecante é menos cossecante ao quadrado. E a derivada da cotangente é menos cossecante vezes cotangente, tá? Mas não se preocupem muito com esse negócio de decorar, que depois vocês vão ter uma tabelinha para auxiliar vocês, tá? Porque é bem difícil mesmo decorar tudo isso. Então, ó, aqui deixa eu colocar o dx, né? Senão não fica igualzinho. A gente só vai ter que adequar um sinal, por quê? Porque tá vendo aqui em cima, a gente tem cossecante ao quadrado mais a cossecante vezes a cotangente. E aqui a gente tá ó, com menos e menos. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar esse sinal aqui como se fosse em evidência, né? Então, a gente pode falar que menos du é igual a cossecante ao quadrado mais a cossecante. Meu Deus. Cossecante vezes a cotangente. Tá, ó, é como se eu tivesse colocado o sinal negativo em evidência e joguei ele para lá, para o outro lado. Multiplica por menos um dos dois lados, né? Para não falar jogar o sinal para o outro lado. Então, ó, menos du. Então, ali em cima vai ficar o seguinte, ó, igual a integral de 1 sobre U
menos o du. Menos du, tá? Então, isso é igual a menos a integral de 1 sobre u, que é o ln. Vou colocar assim. Aqui a gente vai ter menos ln e só volta para a variável original, que é cossecante mais cotangente. Mais uma constante, certo? Esse aqui, apesar de ter o sinal, por que que ele não vai fazer aquela frescurinha lá de colocar elevado a menos 1 e fazer? Porque 1 sobre esse cossecante mais cotangente não é uma função definida, né? Então, ele vai deixar desse jeito mesmo, tá? Esse aqui não vai ter alteração de uma possibilidade de resposta diferente, tá? Vai ser essa daí mesmo. Tá. Dúvidas? Me falem se vocês querem perguntar. Tudo certinho, professor. Tá. Então, é o seguinte. Como vocês não são muito falantes, né? A gente acabou a teoria de hoje, porque a próxima coisa seria a integração por partes, tá? Que é a aula de amanhã. Mas aí, eu vou aproveitar uns minutinhos aqui, antes de vocês irem, antes de liberar vocês, e comentar a respeito dos exercícios, que aí amanhã eu já não preciso falar isso no vídeo, o vídeo fica um pouco mais curto, tá? Ó, amanhã eu vou falar um pouco dessa teoria aqui, tá? De como a gente chega na integração por partes, tá? Como que a gente vai chegar nessa formulinha aqui, né? Do UDV, cadê a formulinha aqui? Integral de UDV igual a UV menos integral de VDU, né? E aí eu vou fazer uma série de exemplos na videoaula, mas não vai ficar uma videoaula muito longa não, tá? Fiquem tranquilos. Quando termina essa teoria aqui, deixa eu passar rapidinho aqui, que são algumas páginas. Aqui. Quando terminar essa teoria, aqui, é que vai ter a lista de exercício desses dois métodos, tá? Porque são métodos que eles se relacionam muitas vezes, né? Então, quando terminar a integração por partes, vai ter ali a lista de exercícios, tá? Ó, método da substituição e da integração por partes, tá? Então, tem uma recomendação aqui, fala que essa lista é necessária, então vocês vão precisar fazer, só que ela não é suficiente, né? Porque não são muitos exercícios. E o cálculo, quanto mais exercícios vocês fizerem, é melhor, tá? Porque vocês têm que ter, digamos assim, muitas ferramentas para utilizar, né? Na hora que vocês forem fazer a avaliação. Então, quanto mais exercício fizer, melhor. Isso eu sei que vocês já sabem, tá? Então, aqui tem poucos exercícios, tá? Tem, inclusive, exercícios aplicados, aí qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem me mandar, tá? E aqui, gente, ó, tem esses daqui, tá, ó, do livro. Eu queria que vocês não deixassem de ver esses do livro, tá bom? Que vai complementar. Aí vocês vão ficar com uma lista de exercício um pouquinho maior, e aí vai ser suficiente ali para vocês estudarem para a prova, tá bom? Então, é isso que eu queria chamar a atenção, tá? Para vocês usarem os exercícios do livro também, tá? Tentem fazer, né? Ó, eu vou liberar o vídeo para vocês amanhã, acredito que um pouco antes do horário da aula, né? Depois que vocês assistirem, né? Tentem arrumar um horário ali, né? No final de semana ou na segunda-feira, para vocês fazerem esses exercícios, porque se vocês tiverem dúvida e se vocês conseguirem me mandar, tá, essas dúvidas, até na segunda-feira, pode até ser de tardinha ali, para eu olhar na terça, tá? Né? Porque eu não sei, às vezes vocês trabalham bastante, então aí fica meio complicado, mas se vocês me mandarem para eu ver na terça de manhã, se eu já souber algum exercício que vocês tiveram dificuldade, às vezes eu consigo trazer na aula. Ou se eu não conseguir trazer na aula, né? Se eu achar que vai demorar muito fazer na aula, aí eu faço no privado para vocês. Então, assim,
não deixem para fazer esses exercícios mais para frente. Porque como é uma disciplina de muitas aulas, né, esse negócio vai ficar assim, vai virar uma bola de neve, e aí vocês não vão dar conta, tá bom? Então, me fale se vocês estão fazendo muitas disciplinas ou só algumas aí, por conta da reposição. Eu tô fazendo só cálculo e a disciplina da Heloísa. Ótimo, só duas. Eu tranquei a disciplina da Heloísa para poder focar mais nessa matéria aqui, para poder fazer exercícios, dar maior calma e tranquilidade. Tá. Tem alguém que tá com mais de duas? Eu, prof, mas daí é da minha outra faculdade, mas eu dou o meu jeito. Ah, tá. Mas pelo menos não é da matemática, que aí ia ser mais complicado. Não, tô com 3 em matemática. 3 da matemática? Isso. Qual que é? A da Heloísa e qual mais? Não tô fazendo com o César, a optativa do ENAD e cálculo. Ah, tá. Beleza. Então tá. Então fechou. Não, então não tá muito... Eu tô fazendo essa e a da Heloísa. Tá. Não tá muito puxado, né? Porque assim, a minha preocupação é, se vocês estiverem assim, com um monte de disciplinas, aí vocês não iam conseguir olhar para os exercícios, mas então tá. Então, dá para vocês, né, se dedicarem aí um pouquinho mais para essa disciplina, ela vai passar muito rápido, vocês vão ver que daqui a pouco a gente já acabou as aulas, já tá, né, na segunda prova, na recuperação. Então, assim, deem uma atenção especial para essa disciplina, porque eu acho não sei se vocês gostam, né, deixa eu ligar meu vídeo aqui. Eu não sei se vocês gostam, né, mas eu acho esse sistema, né, esse formato de aula eu acho muito bom, tá? Eu vou sempre gravar as aulas, vou sempre disponibilizar, a menos que der algum problema, mas eu vou tomar esse cuidado para disponibilizar depois. Então, aproveitem, tá? Aproveitem a oportunidade, tá? Minha ideia é que vocês tirem isso da frente de vocês, tá? Minha ideia é que daqui 1 mês e meio, acabou, vocês não vão precisar mais fazer o cálculo, estão aprovados, tá? Então, se dediquem, tá? Que eu vou fazer a minha parte para que vocês consigam um bom resultado, tá bom? Então, é isso, tá? Querem perguntar alguma coisa? Sim, prof. O conteúdo da nossa primeira prova vai até onde exatamente? Tá, nós vamos ver todos os métodos, tá? Então, eu consigo te falar aqui. Mas a gente vai ter... Deixa eu abrir aqui. Ó, a gente vai ter integração por partes. Aí isso fecha essa semana. Na semana que vem, as trigonométricas, né? Tem a de substituição trigonométrica. Aí depois vai ter as frações parciais, tá? E aí a gente fecha, deixa eu ver, fechamos os métodos, tá? Então, ó, todos os métodos, ó, substituição, integração por partes, as trigonométricas, que aí eu vou demorar um pouquinho, porque tem duas sessões. A dos arcos, o prof vai cobrar? A dos arcos, eu acho que tá dentro das trigonométricas, né? Isso. Que é aquela do triângulo, né? Exatamente. Isso, É para ter também, tá? Vamos ver como é que a gente anda aí, mas é para ter sim na prova 1, tá? E aí, as frações parciais. Aí termina da prova 1, tá? Aí da prova 2, aí vai ter integração de funções contínuas por partes, integrais impróprias, aí qualquer coisa, integrais impróprias eu vejo ali, porque é um conteúdo que às vezes a gente não coloca em prova, depois eu falo para vocês, mas tem teorema fundamental do cálculo que é importante, cálculo de áreas e volumes, e aí fecha, que é como se fossem as aplicações, né? E aí fecha a segunda prova, tá? Tem algum conteúdo que vocês lembram de perguntar? Vocês querem saber? Não, então, integral imprópria é o que eu ia perguntar, porque a Márcia, ela colocou para a gente apenas como um trabalho, ela não cobrou na prova e tudo mais, ela só mais ressaltou para a gente poder estudar por fora, porque não é uma coisa que é pertinente, mas é uma coisa que, querendo ou não, tá ali no meio, sabe? Que é, tipo, de
de A até infinito ou de infinito até B, por exemplo. Isso, essa daí a gente usa muito, por exemplo, se vocês forem fazer um mestrado na aplicada, tem umas integrais ali das aplicações que usa, mas eu vou considerar, sim, colocar como, né, não colocar na avaliação, porque é muita coisa ali, tá? Na hora dos limites, você tem limites de várias formas, né? Então fica um pouquinho pesado mesmo para se colocar em prova, tá? Até para resolver, ela é um pouquinho mais demorada, tá bom? Pode deixar, então. Mas aí vai ter o cálculo de área, de volume, e tem o teorema fundamental do cálculo, então a segunda prova são mais as aplicações, tá? Acho que é isso. Uhum. Tudo bem, professora. Beleza. Então, estão liberados. Vou disponibilizar o vídeo para vocês no Moodle, tá? Vocês olhem o Moodle amanhã, a partir do horário da aula, né? Talvez eu consiga postar um pouquinho antes, eu aviso vocês no grupo se eu conseguir postar um pouquinho antes, tá bom? E não esqueçam das recomendações dos exercícios para, até antes de terça, né, vocês conseguirem ver essa teoria aí, rever e ter dúvidas, tá bom? Para a gente conversar, tá bom? Beleza, prof. Boa noite. Boa noite. Então, até mais, gente. Boa noite. Boa noite, Boa professora. noite. Até mais. Até.